Queridos, nós estamos estudando o livro dos Reis. O Nicolas já colocou aí na tela o nosso esboço. Nós estamos no capítulo 13 de 2 Reis. Nós temos caminhado já há bastante tempo nesse livro, que narra a história da monarquia de Israel até o exílio, tanto do Reino do Norte como também do Reino do Sul, especialmente o Reino do Norte, que é o foco de Reis, o foco do livro dos Reis, enquanto Crônicas foca no Reino do Sul, Reis foca no Reino do Norte. Então nós temos uma visão geral aí de como o reino dividido se comportou durante o período da monarquia. A gente tem passado muita raiva lendo o livro dos Reis. Nós temos precisado de muito omeprazol para digerir tudo que a gente lê aqui, pela violência do livro dos Reis, pelo pecado, pela obstinação, pela teimosia, pela idolatria, enfim, por uma lista imensa de pecados que justificaram a ida de Israel para o exílio. Os irmãos devem lembrar que o livro dos Reis tem um grande objetivo, que é responder à pergunta: como pôde o povo de Deus ter ido para o exílio? O que levou a isso? E o livro dos Reis responde isso com vários exemplos. E hoje nós vamos continuar e finalizar o capítulo 13. O capítulo 13 que fala do reinado de Jeoacás. E nós, enquanto estudamos os versículos 1 a 9, nós resumimos o ensino, a mensagem central desse texto na seguinte expressão: o pecador obstinado é aquele que é teimoso, aquele que não se arrepende, aquele que continua pecando e não muda o seu caminho. O pecador obstinado despreza a disciplina e o favor de Deus. Porque nesse texto nós temos as duas coisas. Deus é bondoso, é misericordioso, é gracioso, é compassivo com o povo, e ao invés do povo se arrepender, eles continuam pecando. E então Deus manda disciplina. Você fala: não, agora então o povo vai se arrepender. Se não se arrependeu com a conversa, se não se arrependeu com a bondade, se não se arrependeu com o trato manso, com a bênção, com certeza vai se arrepender com a chinelada, com a cintada, com a disciplina. Não. Porque o pecador obstinado, quer você o aborde no trato manso, quer você o aborde com a cinta, ele continua obstinado, ele continua teimoso. E é por isso que ele despreza então a disciplina e o favor de Deus. E nessa história, desse resumo do reinado de Jeoacás, nós vemos aí 3 ações e reações entre o pecador obstinado e Deus. Então a primeira ação é do pecador e depois a reação divina. E assim nós vamos nessa dinâmica. Então você tem o pecado de Israel, a disciplina de Deus. Depois você tem a súplica de Israel e o favor de Deus. E depois você tem a obstinação de Israel e o juízo de Deus. Então essa é a dinâmica do texto. Conforme a gente vai lendo os versículos, a gente vai percebendo. E essa estrutura, como nós já vimos, é uma estrutura, do jeito que o texto está construído aqui, que nos remete a um outro livro do Antigo Testamento, que fala muito sobre obstinação também, que é o livro dos Juízes. Nós já falamos disso lá atrás, quando começamos a estudar esse trecho. Porque o livro dos Juízes mostra um ciclo de teimosia do povo de Israel, onde eles vão cada vez mais se afundando, mesmo Deus ouvindo o clamor deles diante do juízo, Deus livrando o povo, ao invés de eles mudarem, eles continuam pecando, e eles entram então num ciclo que o professor Carlos Oswaldo, que foi mentor do pastor Marcos, resumiu em 3 palavras: é o ciclo do desvio, da disciplina e do desafogo. São 3 palavrinhas com D, para ficar fácil de decorar. É o desvio, a disciplina e o desafogo, a libertação. E quando o autor dos Reis constrói o capítulo 13, esses primeiros 9 versículos, ele está remetendo as nossas mentes, a mente dos leitores, para Juízes, onde essa dinâmica acontecia lá ao longo de vários capítulos até o final do livro. E nesse ciclo de desvio, disciplina e desafogo, nós percebemos uma espiral descendente. Cada vez mais o povo vai se afundando em pecados piores. Deus manda uma disciplina mais severa. O povo pede por socorro. Deus ouve e manda um Salvador, mas o povo se afunda num pecado pior depois. Ao ponto de você chegar no final do livro dos Juízes e você ficar de cabelo em pé pelo que acontece ali. Porque é terrível o final do livro dos Juízes, é uma tragédia.
E quando nós chegamos no livro de Ruth, que acontece durante o período dos juízes, nós vemos a tragédia que toda a nação estava sofrendo por conta desse desvio do povo, por conta da disciplina de Deus, desse pecado obstinado. Então a conexão desse capítulo com Juízes nos remete à degradação espiritual de Israel. Nesse momento da história, nós estamos muito depois de Juízes. Tem uma linha do tempo aí, põe a linha do tempo, por favor, Nicolas. Nós estamos aqui, entre 814 e 798 a.C. Nós estamos estudando aqui o Reino do Norte, essa linha aqui dos reis de Israel. Nós estamos aqui no reinado de Jeoacás. Faltam menos de 100 anos para o Reino do Norte ir para o exílio. O Reino do Sul caiu depois, mas o Reino do Norte caiu em 722. Faltam menos de 100 anos. A disciplina a disciplina final, por assim dizer, está muito próximo. O juízo final contra o Reino do Norte está muito próximo. E com isso parece que a tensão do livro vai aumentando, porque agora a desgraça não para. E esse momento histórico é muito depois do período dos juízes. O período dos juízes está aqui antes disso, é muito, muito tempo depois. Mas quando o autor quando ele descreve esse momento histórico, ele usa de recursos que nos remetem ao período dos juízes, ele está mostrando para nós como o povo estava se degradando espiritualmente. É uma degradação espiritual tão grande que o autor não consegue encontrar outro exemplo, outro paralelo, a não ser com o período dos juízes. Isso nos ensina que, de fato, o pecado obstinado, que é a tônica do texto que nós estamos estudando aqui, faz com que o indivíduo, não só a nação de Israel, mas indivíduos hoje ainda, entrem em um ciclo vicioso, em espiral descendente, se tornando cada vez mais insensível ao chamado de Deus ao arrependimento, à disciplina de Deus, ao favor de Deus. Essa insensibilidade vai aumentando conforme esses degraus vão sendo descidos. E a pessoa, ou a nação, o povo como Israel aqui, vai se parecendo cada vez mais com Israel enquanto caminha por isso. E isso acontece na vida de indivíduos. Nós já vimos isso várias vezes. Eu já vi casais de namorados, por exemplo, em pecados obstinados entrando nesse ciclo. Quando casais de namorados decidem dormir juntos, cometendo o pecado da fornicação, violando a santidade do leito matrimonial. Isso acontece uma vez e um casal crente que passa por isso se arrepende, fica contrito, fala, não, isso não pode acontecer, meu Deus, e chora, e lágrimas, e vai conversar com o pastor, e se arrepende e tudo mais. Mas a pessoa, o casal, muitas vezes nesse ciclo, depois desse arrependimento, depois de ouvir as palavras de restauração, depois de ter aquele ímpeto de consagração a Deus, cometem esse pecado de novo. E então voltam para o arrependimento, falam, não pode acontecer, isso tem que mudar, e tem uma reconsagração e depois caem nesse pecado de novo. E a cada vez que eles passam por essa volta, cada vez que eles passam por esse ciclo, o pecado deles vai aumentando, até o ponto deles começarem a se envolver com outras coisas, até o ponto deles começarem a fazer outras coisas que lá atrás eles nem imaginavam que seria possível, mas o ciclo da obstinação, do pecado obstinado faz isso. A cada degrau o pecado se torna pior. E o que aconteceu lá em Juízes, o que acontece aqui em 2 Reis 13, acontece na vida desses indivíduos. Pessoas envolvidas com outros pecados sexuais, como por exemplo o pecado da pornografia, a mesma coisa. A pessoa se envolve com esse pecado, se arrepende disso, tem um momento de reconsagração, fala, não, agora as coisas vão ser diferentes, eu vou jogar o computador fora, vou jogar o celular fora, vou fazer tudo diferente, cai nesse pecado de novo, e cada vez que esse ciclo se repete, a pessoa se afunda mais e mais e mais. Você pode aplicar essa lógica para qualquer outro pecado, para mentira, para bebedice, para o roubo, para qualquer coisa. Cada vez que a pessoa passa por esse ciclo, ela conta com o favor de Deus, o perdão de Deus, a graça de Deus, mas por conta do pecado obstinado, ela despreza isso. Ela despreza a disciplina que muitas vezes vem, e ela continua se afundando em pecado. E esse retrato de 2 Reis 13, ao lado de retratos dos juízes, serve como um alerta para nós a respeito disso. Então, volta para o nosso esboço, por favor, Nicolas. Nós
temos enfatizado isso. O pecador obstinado despreza a disciplina e o favor de Deus. E nós já caminhamos bastante aí no texto, faltou falar só da última parte, mas faz muito tempo que nós falamos sobre isso. Então vamos ler o texto para recordar aí a nossa memória, lembrando aí de algumas aplicações que nós fizemos e fazendo as finalizações que precisamos fazer desse trecho, 2 Reis 13, de 1 a 9. Diz assim, 2 Reis 13, 1. No 23º ano de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Jeoacás, filho de Jeú, sobre Israel, em Samaria, e reinou 17 anos. Aqui nós temos o descendente de Jeú. Os irmãos devem lembrar que Jeú foi aquele que deu um golpe de estado, dirigido pelo próprio Deus e tudo mais, e Deus havia prometido para Jeú uma dinastia de 4 gerações, e Deus está cumprindo essa promessa a Jeú. Agora Jeoacás, filho de Jeú, está reinando. E de fato, essa promessa de uma dinastia de 4 gerações vai acontecer. Então, esse aqui é o descendente de Jeú, Jeoacás, que está reinando em Israel, o reino do norte, cuja capital é Samaria. E fez o que era mal perante o Senhor, porque andou nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, e não se apartou deles. É interessante, nós enfatizamos isso quando estivemos aqui no texto, que nós estamos falando de uma outra dinastia agora. Não é mais a dinastia de Jeroboão. O reino do norte teve várias dinastias, mas não importa quais e quantas dinastias passem, o povo vive cometendo os mesmos pecados de Jeroboão. Essa turma aqui não é parente de Jeroboão, não é consanguínea de Jeroboão ali, não faz parte da família, mas eles cometem os mesmos pecados. Por quê? Uma linhagem diferente, mas os pecados são os mesmos, porque isso está no DNA de todo ser humano. Não importa qual família seja, nós compartilhamos desse DNA pecaminoso e cometemos os mesmos atos que outras pessoas que nós sequer conhecemos. E aqui nós temos uma evidência disso. Então, esse rei Jeoacás, comete os mesmos pecados de Jeroboão, assim como os outros reis antes dele, de outras dinastias, fizeram também. Versículo 3. Pelo que se acendeu contra Israel a ira do Senhor, o qual os entregou nas mãos de Hazael, rei da Síria, e nas mãos de Ben-Hadad, filho de Hazael, todos aqueles dias. Então, nós vimos aí a disciplina de Deus. Esse é o nosso primeiro ponto. O pecado de Israel e a disciplina de Deus. E o versículo 22, se os irmãos virarem as páginas aí da Bíblia, os irmãos vão ver aqui, os últimos versículos desse capítulo destacam que essa opressão foi durante todos os dias de Jeoacás. Ele não teve descanso, a disciplina foi severa. Diz aí o versículo 22, Hazael, rei da Síria, oprimiu a Israel todos os dias de Jeoacás. A Síria não deu descanso para Israel. Arã, ou outro nome para a Síria, não deu descanso para Israel. E aqui é interessante a gente observar que Deus, mais uma vez, usa nações estrangeiras como vara da sua disciplina. Ao longo do livro dos reis, Deus fez isso várias vezes já, e aqui ele faz isso mais uma vez. Nós vemos um Deus soberano sobre todas as nações, usando nações estrangeiras, nações pagãs, nações ímpias, para disciplinar o seu povo Israel, usando nações estrangeiras como ferramenta de juízo. Isso nos lembra que o nosso Deus é soberano sobre todas as nações, sobre todos os governos e sobre todos os exércitos. E, inclusive, se os irmãos olharem o final do versículo 7, os irmãos verão que, por meio da Síria, Deus fez com que o exército de Israel fosse sucateado, fosse destruído. Veja o que diz aí o final do versículo 7. E foi o caso que não se deixaram a Jeoacás do exército, senão 50 cavaleiros, 10 carros e 10.000 homens de pé, porquanto o rei da Síria os havia destruído e feito como pó, trilhando-os. Reduziu-os às migalhas, destruiu todo o exército. E de fato, nós aprendemos ao longo do livro dos reis, pelos golpes de estado, por aqueles que sobem e descem dos tronos, pelo modo como as guerras acontecem, que Deus é soberano sobre os governos, e Deus é soberano sobre os exércitos, Deus é soberano sobre as nações. E nesse começo de ano agora, não sei se os irmãos acompanharam nas redes sociais, mas por conta da chegada, da volta do Trump à Casa Branca, né, o mundo parece que ficou um pouco agitado na geopolítica, né? Talvez o Canadá vire
Estado 51, né, dos Estados Unidos, quer dizer, o Trump fala que quer fazer isso, né? Vai dominar a Groenlândia, vai tomar o canal do Panamá de volta. Quando eu falei, e o Brasil? Você não quer ver nada no Brasil aqui, não, né? A gente poderia ser o Estado 52, né? Eu não ligaria, não, né? Pessoal, Estados Unidos do Sul, ó, que legal, né? Mas enfim, né? E a gente vê toda essa agitação geopolítica acontecendo, e já temos visto essa agitação de tempos, com a guerra na Ucrânia e a Rússia, e territórios vão, territórios vêm. Nós vemos vídeos da guerra acontecendo, nós vemos pronunciamentos dos presidentes, dos secretários, enfim. Nós temos visto o conflito de Israel e Hamas. Parece que o mundo tem vivido uma tensão geopolítica que é estranha às últimas décadas. Depois do período da Guerra Fria, nós vivemos um bom período, um bom tempo, sem conflitos de proporção tão grande, sem uma tensão tão grande. Com a chegada agora da internet, é claro, com a proliferação disso, fica mais fácil a gente ter acesso a essas informações. E nós vivemos uma tensão geopolítica. E nós ficamos, o que será do Brasil? E aí já tem vídeos rodando na internet. Numa guerra nuclear, o Brasil é um país seguro. Fala, meu Deus, eu não sei o que é pior, se é o Brasil ou a guerra nuclear. Não sei qual que é mais seguro ou menos seguro. Mas você já tem todo esse cenário apocalíptico sendo desenhado e as nações se alinhando. Nações se alinhando aos Estados Unidos, nações se alinhando ao eixo das ditaduras, e você começa a ouvir essas palavras e fala, o que está acontecendo com a geopolítica mundial? E onde nós, brasileiros, vamos parar nisso daí? Como isso vai de algum modo afetar a nós, não só em termos econômicos, mas em termos sociais, em termos patrimoniais do nosso país mesmo. Como isso vai chegar até nós? Em termos militares. E nós podemos ficar um pouco preocupados. Tudo isso é muito distante de nós, acontece em outra parte do globo, mas ainda assim isso pode nos angustiar. E é bom olhar para textos como esse e lembrar que nosso Deus é o Deus que controla as nações. Ele controla toda a geopolítica. Ele controla os limites dos países, os conflitos, os exércitos. Ele controla tudo isso. E muitas vezes ele usa essas circunstâncias. Ele sempre usa essas circunstâncias para atingir os seus planos, mas muitas vezes ele usa essas circunstâncias para disciplinar o seu povo, para colocar o seu povo no lugar certo, para colocar o coração do povo no lugar certo. Então nós temos que olhar para tudo isso sabendo que o Senhor está usando as suas ferramentas, como Ele sempre fez ao longo da história e continuará fazendo. E Ele faz isso com sabedoria, ainda que nós não entendamos os desenhos da geopolítica mundial. Então esse foi o primeiro ponto que nós já vimos, o pecado e a disciplina. Continuando no versículo 4, nós vemos agora a súplica e o favor. Então, diante da disciplina, Israel responde, fala, Senhor, nos liberta dessa opressão. E Deus responde com favor. Veja aí o versículo 4. Porém, Jeoacás fez súplicas diante do Senhor, e o Senhor o ouviu, pois viu a opressão com que o rei da Síria atormentava a Israel. E o Senhor deu um salvador a Israel, de modo que os filhos de Israel saíram de sob o poder dos sírios e habitaram de novo em seus lares como dantes. Aqui o texto não menciona quem é esse salvador. Nós até falamos que existem várias possibilidades. Pode ter sido um rei estrangeiro, um rei que por combater a Síria, tirou um pouco Israel ali da atenção, do foco dos arameus, e então Israel pôde respirar um pouco. Então, batendo um pouco na Síria esqueceu um pouco de Israel. Então pode ter sido um outro rei, um rei estrangeiro, que interveio de algum modo e ajudou a Israel. Ou pode ter sido o próprio Eliseu. Nós falamos a respeito disso. Inclusive, eu me lembro que o Márcio, quando eu falei das opções, o Márcio falou que achava que era Eliseu. Né, Márcio? Você ainda acha que é Eliseu ainda? Aí, Márcio acha que é Eliseu. Se você discordar, conversa com o Márcio lá. Por quê? Porque esse Salvador pode ser Eliseu. A gente não sabe. Mas porque esse capítulo é o apagar das luzes do ministério de Eliseu. Se os irmãos olharem aí a partir do versículo 14, talvez a sua Bíblia já tenha uma notinha. Na minha está escrito assim. Essa notinha não é inspirada. É um título que os editores colocaram aqui. Mas diz assim: a profecia final e morte de Eliseu. Eliseu vai morrer. Eliseu vai sair de cena. Aquela dobradinha que nós estudamos durante tanto tempo, Elias e agora Eliseu, vai acabar. Nós vamos entrar em um último momento do livro dos reis, na verdade já entramos, e aqui nós estamos no finalzinho do ministério de Eliseu. E de fato, os profetas daqueles dias, eles tinham um papel militar importante, conduzindo o povo a vitórias militares pela direção de Deus. E no capítulo 13, conforme nós estudarmos aí a morte de Eliseu, nós veremos que parece que de fato Eliseu teve
teve um papel, uma participação na guerra contra a Síria. Então alguns falam, esse Salvador aqui é Eliseu. Deus fez com que Eliseu assumisse a dianteira de alguma coisa, liderasse o povo pelo seu ministério como profeta, e então isso trouxe libertação a Israel durante o período do seu ministério. Não sabemos. Pode ser um outro rei, pode ser Eliseu. O fato é que a gente já começa a ficar um pouco triste porque Eliseu vai sair de cena. Eu gosto de Eliseu. Eu gosto desse carequinha aqui. Não só pela sintonia capilar, mas porque o ministério dele é muito legal. Tanto Elias como Eliseu. Mas nós estamos caminhando para o final aí, e talvez essa seja a conexão que o autor queira deixar para nós. O texto chamou a nossa atenção também porque um rei ímpio como Jeoacás fez uma oração a Deus e Deus ouviu. E nós respondemos a pergunta, Deus ouve a oração do ímpio? Porque aquele ouviu. E nós respondemos a isso. Se você não lembra disso, você pode ver lá o vídeo, tem publicado lá, mas nós falamos que em algumas ocasiões nós vemos Deus ouvindo o ímpio, pela sua graça comum, atendendo a súplica do ímpio, pelo favor que ele dá a todas as suas criaturas, no caso de Israel, pela aliança que Deus tinha com Israel, e o que justifica aqui Deus ter ouvido a oração de Jeoacás, mesmo ele sendo um homem ímpio e não tendo se arrependido dos seus pecados, se convertido, nada disso, ele continua sendo um homem ímpio, mas Deus ouviu. Por quê? Porque Deus ama as suas criaturas e eventualmente pode ouvir a oração do ímpio por sua graça comum e pela aliança com Israel. Mas isso não muda a condição dos incrédulos. Isso não tem um valor cultico. A oração do ímpio continua sendo abominável para Deus nesse sentido. Isso não muda a condição espiritual do ímpio. A única oração que muda a condição espiritual do ímpio é a oração de arrependimento, de fé no Evangelho, de confessar Jesus como Salvador. Nós falamos disso. Se os irmãos não lembram, podem assistir a última pregação que verão isso lá. E ainda nesse ponto, falando da súplica e do favor, nós aprendemos aqui que nosso Deus é um Deus acessível, compassivo e fiel. Isso nós não falamos da última vez que estivemos aqui. Eu quero finalizar esse ponto para nós caminharmos para o próximo. Se os irmãos olharem os versículos 22 e 23, quando fala da opressão desses dias que o rei da Síria fez para com Israel, os irmãos veem no versículo 22 que é dito que todos os dias de Jeoacás a Síria oprimiu Israel, e o versículo 23 diz assim: porém o Senhor teve misericórdia de Israel e se compadeceu dele e se tornou para ele, por amor da aliança com Abraão, Isaque e Jacó, e não o quis destruir e não o lançou ainda da sua presença. Esse texto mostra, como eu disse, a acessibilidade de Deus. Deus é acessível. Deus se faz acessível. Deus ouve a súplica de um rei, e de um rei ímpio como Jeoacás. Deus tem os seus ouvidos atentos ao seu povo. E Deus age em favor do seu povo com misericórdia, com compaixão e com fidelidade. Porque o texto fala que ele não destruiu Israel por amor a Abraão, Isaque e Jacó. Coisas que aconteceram, promessas que foram feitas séculos atrás, ainda estão diante dos olhos de Deus, e Deus continua sendo fiel e não destrói o povo. É interessante também nesse versículo a gente perceber que tem um ainda aí, mostrando que em algum momento Israel de fato seria punido de modo definitivo. Isso aconteceu em 722, o reino do norte levado para o exílio. Mas ainda não era o momento disso, porque Deus está mostrando sua compaixão, sua longanimidade e sua bondade. E quando nós olhamos para histórias do Antigo Testamento, muitas pessoas têm dificuldade de extrair aplicações do texto. Como que eu vou extrair uma aplicação para a minha vida disso? Eu não sou rei. Tem gente que às vezes se acha rei, né? Mas não é rei. Eu não sou rei. Eu não sou israelita, eu não faço parte das alianças que são descritas aqui. Como que eu vou aplicar essa história para mim? E de fato, quando a gente estuda o Antigo Testamento, é difícil às vezes fazer aplicações assim, porque é uma realidade muito distante da nossa em contexto, em circunstâncias. Mas um bom princípio que nós adotamos para extrair aplicações do Antigo Testamento é observar o caráter e a ação de Deus ao longo da história. O que esse texto me ensina sobre quem Deus é e como Deus age. Porque se Deus é imutável, se o caráter de Deus não muda ao longo de toda a história, e Deus é quem é de eternidade a eternidade, então o mesmo Deus que foi acessível, compassivo e fiel com Israel, ele pode e de fato continua sendo
acessível, compassível e fiel hoje. Então eu vejo como Deus age aqui, e o caráter de Deus, e eu falo, Deus pode ser assim, Deus é assim hoje também. E de fato Deus continua sendo acessível, compassivo e fiel hoje. E isso para nós pecadores é um convite ao arrependimento, à busca de perdão e ao clamor pela salvação para aqueles que ainda não são crentes. Porque o mesmo Deus que lá atrás foi acessível, compassivo e fiel, Ele continua hoje sendo acessível, compassivo e fiel. Todo pecador que se aproxima contrito, arrependido de Deus e fala, Senhor, perdoa-me, vai encontrar perdão. Deus é acessível, Deus está próximo, Deus ouve, Deus inclina os ouvidos a nós. Se os irmãos olharem em Tiago 4, os irmãos verão que o pastor Tiago comenta algo sobre essa acessibilidade, essa compaixão de Deus na busca pelo perdão dele, por arrependimento. Tiago 4, é um texto conhecido, diz assim, Tiago 4:8, chegai-vos a Deus, aproximem-se de Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Olha que bonito esse versículo. Se você se aproxima de Deus, Deus se aproxima de você. Deus responde à sua aproximação humilde, contrita, arrependida, com perdão, com graça, com compaixão. E isso hoje. Todo pecador tem acesso a isso. Não existe um pecado ou uma condição que a pessoa possa falar, não, isso daqui não tem mais como Deus demonstrar sua graça e seu favor na minha vida, eu estou perdido, não tem mais jeito. Não. Todo pecador tem acesso a essa promessa aqui. E por falar da fidelidade de Deus, ainda que nós não sejamos israelitas, nós também temos promessas. Nós também temos expressões da fidelidade de Deus que se realizam na nossa vida. Se os irmãos olharem, por exemplo, 1 João capítulo 1, os irmãos verão um outro texto conhecido que destaca a fidelidade de Deus no perdão aos pecados. É uma promessa que Deus nos fez. Todo aquele que pedir perdão será perdoado. Veja aí 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, se admitirmos os nossos pecados, se apresentarmos diante de Deus as nossas ações pecaminosas, arrependidos, Ele é fiel e justo. Ele prometeu que Ele vai perdoar, então Ele perdoa. E Ele é justo para perdoar também, Ele pode nos perdoar também, para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então nós temos hoje ainda essas ações de Deus acontecendo. Nós temos um Deus acessível, compassivo e fiel. Expressões do favor de Deus disponíveis a nós. E agora nós chegamos então no terceiro ponto, que diz respeito à obstinação e juízo. Então diz o versículo 6 de 2 Reis 13. Contudo, não se apartaram dos pecados da casa de Jeroboão. Deus enviou um Salvador, Deus respondeu com bondade, com graça, fez com que eles vivessem em paz de novo, mas qual foi a resposta do povo? Contudo, não se apartaram dos pecados de Jeroboão, que fez pecar a Israel, porém andaram neles. E também o poste ídolo permaneceu em Samaria, idolatria. E foi o caso que não se deixaram a Jeú a caso do exército, senão 50 cavaleiros, 10 carros e 10.000 homens de pé, porquanto o rei da Síria os havia destruído e feito como pó, trilhando-os. Há uma ênfase aqui. Nos conflitos militares, o exército de Israel foi tão destruído que não sobrou quase nada. Eles foram reduzidos a pó. A humilhação aqui é a prova do juízo de Deus sobre Israel. Deus fez com que o povo de Israel tivesse várias vitórias com exércitos pequenos, mas Deus também fez que Israel, com exércitos enormes, tivesse grandes derrotas. Deus é o Senhor dos exércitos, Ele controla todos os exércitos, e aqui, como uma expressão do seu juízo, destruiu, humilhou Israel. É curioso observar, se os irmãos olharem Amós, capítulo 4, vou dar um tempo para os irmãos acharem Amós. Não vale olhar no índice, hein? Até eu estou penando para achar Amós aqui. Pronto, achei.
Pensei que tinha sumido da minha Bíblia, Amós. Se os irmãos olharem Amós, os irmãos verão que esse perfil de Israel obstinado é um perfil que continua. Amós, o pastor Thomas, que conhece das datas aí, pode confirmar essa informação, mas Amós foi contemporâneo de Jonas, Oséias, Isaías, e o ministério de Amós aconteceu décadas depois de Jeoacás, algumas décadas depois de Jeoacás. Então nós estamos avançando um pouquinho na história e nós vamos ver uma outra fotografia de Israel. Você pensa, não, depois de Jeoacás a coisa melhorou, não é? Não, claro que não. O povo continuou sendo obstinado. Nos tempos de Amós, a profecia de Amós, no capítulo 4, diz o seguinte para nós: vejam como o Senhor age para mudar o coração do povo, mas o povo sempre escolhe um caminho de destruição, sempre. Veja aí Amós 4, 6. Também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades. Aqui não é porque eles foram para sorridentes, né? Não é porque eles fizeram clareamento dental, não é isso. Deixar o dente limpo não é porque eles usaram fio dental, não. Deixar os dentes limpos aqui é uma expressão que vocês podem entender o significado dela na sequência. Também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades e com falta de pão em todos os vossos lugares. Eles não tinham uvas, eles não tinham comida, eles não tinham com que sujar os dentes, não tinham pão, eles estavam em miséria. Essa é a ideia aqui. Então deixar o dente limpo não é algo bom aqui, é algo ruim. Tá? Deus trouxe miséria sobre o povo como expressão da disciplina do juízo. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva, 3 meses ainda antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra não. Um campo teve chuva, mas o outro que ficou sem chuva se secou. Andaram 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Feri-vos com o crestamento e a ferrugem. A multidão das vossas hortas e das vossas vinhas e das vossas figueiras e das vossas oliveiras devorou ao gafanhoto. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Não bastasse tudo isso, o profeta continua. Enviei a peste contra vós outros à maneira do Egito. Os vossos jovens matei-os à espada, e os vossos cavalos deixei-os levar presos, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir aos vossos narizes. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado da fogueira. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Não importa quanta disciplina Deus traga, não importa quanto favor Deus demonstre, o pecador obstinado não se arrepende. Querido, isso é impressionante. Isso é alarmante, na verdade. Como pode tanta desgraça e o povo não muda o coração? Como pode tanta tragédia e o povo não move 1 milímetro, não destrói um altar, não joga fora uma santinha? Como pode isso acontecer? Como pode? É o resultado de um pecado obstinado no coração. Décadas depois, esse ainda é o retrato daquele povo. Isso nos ensina, irmãos, que, confirmando a nossa mensagem central, que o pecador obstinado despreza tanto a disciplina como o favor de Deus, isso confirma para nós que aquele versículo inventado, né, que se não vai pelo amor, vai pela dor, isso daí é uma mentira sem tamanho. Isso é uma besteira sem tamanho. Não existe isso, se não vai pelo amor, vai pela dor. Deus enviou dor e muita dor para o povo e o povo não se arrependia do mesmo jeito. E isso não é só uma marca de Israel. No futuro, isso vai continuar sendo verdade. Se os irmãos olharem Apocalipse 16, os irmãos verão que lá na frente, durante o juízo de Deus contra o mundo, contra os ímpios, contra toda a terra, os irmãos verão que no meio do derramar da ira de Deus, ainda haverão pessoas com essa mesma disposição, porque o pecador é obstinado. Ele não se arrepende. Quer no favor, quer no juízo. Quer na benevolência, diante da compaixão de Deus, da graça, do favor de Deus, quer diante da cinta, da disciplina, do juízo do Senhor. Olha aí o que diz Apocalipse 16, versículos 8 e 9. O 4º anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Essa semana eu pensei que isso aqui estava acontecendo, né?
dado o calor que a gente estava passando aqui, né? Mas se você quase torrou, se você quase queimou nos 30 e poucos graus de São Paulo, imagine como vai ser isso daqui no futuro. Okay? Então, o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com um intenso calor. E qual foi o resultado? Eles abriram igrejas, eles louvaram a Deus. Ah, Senhor, eu me arrependo agora. Se aqui já está quente, imagine o inferno, não quero ir para lá, né? O que eles fizeram? Blasfemaram o nome de Deus. Diante da disciplina, o povo blasfema. O povo dirige ofensas a Deus. O povo se insurge contra Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos. E olha como continua. E nem se arrependeram para lhe darem glória. Eles continuam obstinados no seu pecado, mesmo queimando, mesmo torrando, mesmo recebendo juízo na carne, eles não mudam. Essa é a concretização do pecador obstinado. É a materialidade. Se você quer imaginar essa cena, se você quer imaginar, visualizar mentalmente como é o pecador obstinado, são esses homens aqui. Mesmo diante de um juízo tão severo, eles não mudam o coração. Pelo contrário, continuam blasfemando e não se arrependem, continuam no seu pecado. Então isso não é só de Israel daqueles dias, isso é uma marca dos ímpios de todos os tempos. E sobre obstinação, a Bíblia fala muito sobre obstinação. Nós não temos tempo de trabalhar uma teologia da obstinação aqui, mas é interessante observarmos que a obstinação é um pecado terrível. A falta de arrependimento, a teimosia, a dura cerviz, o coração endurecido é um pecado terrível, que pode trazer consequências graves e irremediáveis. Vejam o que diz Provérbios, capítulo 1. Em Provérbios 1, versículos 23 e na sequência, nós lemos sobre o clamor que a sabedoria faz. É como se a sabedoria fosse uma pessoa aqui, a sabedoria está sendo personificada, e ela está clamando para os pecadores se arrependerem e darem ouvidos a ela. Mas veja o que diz o versículo 23. Provérbios 1, 23. Atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Esse é o clamor da sabedoria, ela é acessível. E se vocês vierem até mim, eu vou dar abundantemente para vocês o meu espírito, o meu entendimento. Mas, aí vem o mas. Será que o povo ouviu? Não. Mas, por que clamei e vós recusastes? Porque estendi a mão e não houve quem atendesse. Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa desventura. Eu acho muito curiosa essa expressão. Aquele ditado, quem ri por último ri melhor, né? Parece que é um eco de algum modo disso aqui, né? Vocês me desprezaram, vocês zombaram do meu clamor por sabedoria. Eu agora vou rir, eu vou agora zombar da desgraça de vocês, porque vocês quiseram isso. Vocês desprezaram a sabedoria que era oferecida a vocês. Também eu me rirei na vossa desventura, em vindo o vosso terror eu zombarei. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não hão de me achar. Estava disponível, não ouviu, permaneceu obstinado, veio a tragédia. Mas o texto mais claro sobre isso, sobre a obstinação, está em Provérbios 29, 1, que mostra a tragédia, a desgraça que vem sobre o pecador obstinado. Provérbios 29, 1 diz assim: O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. A pessoa que permanece no pecado é repreendida, é aconselhada, é exortada, um irmão conversa, outro irmão conversa, várias pessoas vão lá. Essa pessoa que permanece obstinada com o coração endurecido, o texto diz que haverá uma destruição, há uma destruição iminente. Quando essa destruição vier, ela vai ser irremediável. Uma tragédia que não tem como escapar. As consequências desse pecado obstinado não poderão ser apagadas da vida daquele indivíduo.
E, irmãos, isso acontece ainda hoje. Se os irmãos se lembrarem lá de 1 Coríntios, daquele camarada que estava em pecado obstinado, o que Paulo disse, Deus disse por meio de Paulo sobre a disciplina daquele homem, que ele seria entregue a Satanás para a destruição do corpo. A morte poderia vir sobre ele. Como de fato a morte já tinha vindo para vários irmãos daquela igreja, porque eles estavam desprezando a ceia, como o pastor Marcos leu aqui o texto agora pela manhã. Então, essa realidade continua válida ainda hoje. O pecador obstinado que não se arrepende, ele tem sobre si uma tragédia iminente. A qualquer momento essa desgraça vem. E quando ela vem, é irremediável. Muitas pessoas, quando saem da igreja em disciplina, zombam de Deus. Zombam da igreja. Acham que não vai acontecer nada, com seus corações endurecidos, com seu pecado obstinado, com sua mente ali focada no pecado. Acham que está tudo bem e que nada vai acontecer. Até que vem uma tragédia. Até que a pessoa se vê numa situação que ela nem imaginava e não tem para onde correr. É irremediável a situação. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós aprendemos que a obstinação, inclusive, é o único pecado pelo qual alguém é excluído da igreja. Nós não podemos fazer como a CCB faz, como outros grupos fazem, algumas igrejas fazem também, de excluir as pessoas de acordo com a gravidade do pecado. Então, se você mentiu, você vai tomar só um chazinho de banco ali, vai ficar alguns dias ali no último banco, não tem problema. Agora, se você adulterou, aí, como a CCB diz, é pecado de morte, né? Se você adulterou, aí não tem jeito, aí você está enrolado, não tem mais o que fazer, pega no caixão, forte abraço, tá? Já era. Então, pecados mais graves geram essa exclusão da igreja, disciplina. Pecados mais leves não. A Bíblia não dá essa orientação quanto à disciplina, quanto à exclusão da igreja. O único pecado que exclui alguém da comunhão da igreja é a obstinação. É o único pecado. Por que uma pessoa é excluída da igreja? Porque ela adulterou? Não. Ela não é excluída da igreja porque ela adulterou. Ela é excluída da igreja porque ela mentiu, porque ela roubou? Não. Ela não é excluída da igreja porque ela mentiu, ela roubou. Ela é excluída da igreja porque ela ofendeu alguém? Não. Ela é excluída da igreja porque ela recusou se arrepender. Se os irmãos olharem Mateus 18, quando Jesus institui o rito da disciplina eclesiástica em 3 passos, que é uma das formas que nós adotamos aqui na igreja, os irmãos verão que está muito claro ali em Mateus 18:15 que a obstinação é o único pecado, que faz alguém ser excluído da igreja. Único. Então ninguém, quando sai da igreja, pode falar: eu saí da igreja porque eu pequei e o povo não me recebeu de volta. Não. Se alguém é excluído da igreja porque recusou dar ouvidos à voz da igreja chamando ao arrependimento. Recusou se arrepender. Mateus 18:15 diz assim: se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ou seja, se ele acolher o que você falou, ganhaste o teu irmão. Se porém não te ouvir, ou seja, não se arrepender, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, diz-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano, ou seja, expulsa da igreja. Qual é o único pecado que exclui alguém da igreja? Obstinação, só. Mas isso quer dizer que adultério não é grave? É claro que é grave, e tem consequências graves. Mas isso quer dizer que outros pecados não são mais graves? Claro que existem pecados mais graves do que outros, é óbvio que sim. Mas o único pecado que exclui alguém da igreja é a obstinação. Isso mostra a gravidade, isso mostra a seriedade desse pecado. E é isso que está acontecendo com Israel há tanto tempo e está se repetindo aqui agora na história de Jeoacás. E o texto continua, versículos 8 e 9 concluem. Ora, os mais atos de Jeoacás e tudo o que fez e o seu poder, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Jeoacás descansou com seus pais e o sepultaram em Samaria. E Jeoás, seu filho, reinou em seu lugar. Mais um filho, mais um descendente de Jeú, cumprindo a promessa que Deus fez a Jeú de uma dinastia de 4 gerações. E Jeoacás, depois da sua morte, dá o trono para Jeoás, que também vai ser um rei mau. E é no reinado de Jeoás que nós vamos ver as últimas palavras de Eliseu. Mas está aí então, segundo Reis 13, de 1 a 9, nos ensinando que o pecador obstinado despreza a disciplina e o favor de Deus. 3 ações e reações entre o pecador obstinado e Deus.
O pecado traz a disciplina, Deus não faz vistas grossas ao pecado, Deus não ignora o pecado, Deus é longânimo, é verdade. Deus é compassivo, é verdade, mas Ele não finge que o pecado não existe. O pecador obstinado enfrenta a disciplina de Deus, a súplica e o favor de Deus. Diante do pedido, do clamor, do arrependimento, Deus ouve e demonstra favor. E diante da obstinação, Deus traz o juízo. E é isso que nós vemos aqui na história. Isso é um alerta para nós, meus irmãos, porque nós estamos vendo a história de um ímpio, de uma nação ímpia. Mas nós, como crentes, podemos incorrer nesses perigos também. O nosso coração pode ser obstinado também no pecado. Determinados pecados podem criar raízes no nosso coração e nos fazer experimentar em algum grau essa realidade aqui. Experimentar a disciplina de Deus, um arrependimento que está dentro daquele ciclo vicioso que precisa ser quebrado. Nós precisamos da capacitação de Deus, nós precisamos da direção de Deus, da força de Deus, para que Ele nos livre disso. Que Deus nos livre de sermos como Israel. Que Deus nos livre desse ciclo e Deus nos livre dessa obstinação. Que nós não sejamos insensíveis, que nós não desprezemos a disciplina e o favor de Deus. Se você está sendo disciplinado, ouça o som da cinta, sinta a dor da cinta, sinta a dor do chinelo batendo em você para te trazer de volta. Não ignore, não despreze isso. E se você está sendo alvo do favor de Deus, experimentando o perdão de Deus, a restauração de Deus, não despreze isso também, valorize isso. E não se afunde nesse ciclo todo, como aconteceu com Juízes, como aconteceu com o reino de Israel, e como pode acontecer conosco também. Vamos orar. Santo Deus, livra-nos da postura, da conduta, do perfil de Jeoacás, de Israel, do seu povo no livro dos Juízes, daqueles ímpios de Apocalipse. Livra-nos disso, Pai. Nós somos seu povo, nós somos crentes. Jesus é o nosso Salvador, é o nosso Senhor. Mas nós lutamos contra o nosso pecado ainda. Nós podemos incorrer em obstinação. Tanto que existem dispositivos na sua palavra para lidar com isso, que é o caso da disciplina bíblica. Mas livra-nos disso, Pai. Livra-nos do coração duro, da dura serviço. Dá-nos um coração sensível às palavras dos nossos irmãos, à exortação da igreja, à exortação da Tua palavra nas pregações, na nossa leitura. Dá-nos um coração sensível às bênçãos que o Senhor nos dá. Que isso não seja motivo para nós nos afastarmos do Senhor, mas que isso seja motivo para nós nos sujeitarmos ainda mais e abraçarmos ainda mais e nos aproximarmos ainda mais do Senhor. Que nós leiamos tudo da maneira correta. Que nós entendamos a sua disciplina como um chamado ao arrependimento e ouçamos a sua voz para voltar. E que nós ouçamos também as bênçãos vindas da sua boca, que nós vejamos as bênçãos derramadas sobre nós como um convite a permanecermos próximos do Senhor e não entrarmos naquele ciclo vicioso que aconteceu com Israel. Livra-nos disso tudo, por favor, Pai. Por meio do Teu Espírito faça isso, porque pela nossa própria força nós não podemos fazer. Se há alguém aqui que ainda não é crente, pedimos que esse mesmo Espírito atue nesse coração, de acordo com a sua vontade, para que essa pessoa conheça a graça do Senhor, a salvação que há em Jesus e experimente essa paz, o perdão, tudo isso que é acessível, que está disponível a quem o procura. Em nome de Jesus, que nós oramos agradecidos. Amém.